Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine de Ciência da autoria de Ligia Anjos. Ciência. A União Europeia importou mais de metade da energia que consumiu em 2020. A Rússia tem sido o principal fornecedor da União Europeia de energia, com 24% das importações de energia, como o gás natural, o petróleo e o carvão. Apesar das críticas apontadas por ambientalistas de países como a Alemanha, a Comissão Europeia aprovou em fevereiro deste ano um projeto que viabiliza a energia nuclear e o gás como fontes de energia sustentáveis. Berlim posicionou-se contra a energia nuclear, que conta com o apoio de países como a França, onde 70% da eletricidade é de origem nuclear. Quando falamos de energia nuclear, estamos a falar de mudar a fonte de energia que, no fim, vai aquecer a água para produzir vapor e, por fim, para produzir eletricidade, como nos explica o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, Bruno Soares Gonçalves. Enquanto numa central a gás ou numa central a carvão, nós queimamos gás e carvão para aquecer água, para produzir vapor e para fazer as turbinas funcionar. Quando falamos de fissão nuclear, nós estamos a falar de mudar essa fonte de calor por uma fonte de calor muito mais eficiente, com menos combustível consegue-se produzir muito mais calor, mas daí em diante o processo é igual. O que nós queremos fazer é produzir vapor para fazer funcionar uma turbina. Na fissão nuclear, o que nós temos é pesados, tipicamente o urânio, e é na fissão desses átomos de urânio que se liberta energia suficiente para produzir a eletricidade. É isto que falamos quando falamos de energia nuclear. O problema é que nessa reação libertam-se alguns materiais radioativos e que nos reatores mais modernos já são muito mais consumidos. Os reatores antigos produziam muitos resíduos. Hoje em dia os reatores produzem menos resíduos nucleares e espera-se que os reatores do futuro e muitos dos que estão a ser desenvolvidos agora que consigam ainda mais reduzir essa quantidade de resíduos. Mas é este o medo que as pessoas têm. Por um lado, o facto de ser nuclear, por outra, a quantidade de resíduos produzidos e a necessidade de os armazenar. Agora, o que é um facto é que nós sabemos como armazenar os resíduos. E estamos a falar na possibilidade de países, ou até mesmo a União Europeia, se tornarem, através deste recurso da energia nuclear, autossuficientes? Eu acho que nenhum dos países da União Europeia, mesmo os que têm abraçado fortemente o nuclear, defendem que o nuclear sozinho é uma solução. O nuclear é uma solução que complementa um forte investimento nas energias renováveis, mas é necessário e é sustentável. Sustentável do ponto de vista que o combustível nuclear é bastante abundante e bastante distribuído pelo mundo. O maior produtor atualmente, ou o maior fornecedor para a União Europeia até era o Cazaquistão, através da Federação Russa. As maiores reservas de urânio do mundo estão, por exemplo, na Austrália. Ou seja, é bastante abundante e bastante bem distribuído pelo planeta, o que não nos obriga a ter uma dependência de um só país. A nível da Europa, a Europa tem capacidade para transformar esse urânio em urânio combustível. No ano passado, 45% do urânio que foi usado nas centrais europeias veio via Federação Russa. A realidade é que a Europa tem capacidade para produzir mais o urânio, apenas tem que pôr a funcionar e desse ponto de vista também é autossuficiente na capacidade para produzir o combustível necessário. Naturalmente, com o investimento que pode vir a haver e parece que vai haver, quer na França, quer no Reino Unido, estas capacidades também vão crescer, permitindo à Europa ser bastante autossuficiente, quer na construção, quer na exploração e também na produção do combustível. Obviamente, parte do combustível provavelmente terá que vir de fora, mas o facto de ser abundante reduz a dependência de um só fornecedor. A Alemanha prepara-se para desativar completamente as centrais nucleares ainda este ano, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron aqui anunciou o renascimento da energia nuclear. O que é que te explica estas posições completamente diferentes? Bom, as posições diferentes são posições políticas. A Alemanha, para conseguir reduzir as suas centrais nucleares, a par com o crescimento que teve, sobretudo na eólica e no solar também, teve que investir fortemente nas centrais a gás e provavelmente nas centrais a carvão também. Uma opção que os franceses não tomaram, desde há muito que tinham as suas centrais nucleares, que beneficiaram do facto de, ao construir várias centrais em conjunto, há uma economia de escala, o que faz com que o preço de construção se reduza e os problemas que podem eventualmente haver na construção se reduzam, e a França está em condições de continuar a manter essa aposta. Neste momento, a Alemanha tem uma forte dependência do gás,
porque é a alternativa que eles têm às centrais nucleares. Mas, por outro lado, já temos outros países, como, por exemplo, a Bélgica, que decidiu manter em funcionamento 2 das suas centrais e estender o seu tempo de vida. Na realidade, de acordo com os relatórios da Agência Internacional de Energia, a extensão de vida de algumas centrais permite ter a eletricidade mais barata ao longo do tempo de vida, enquanto a construção de uma nova central neste momento está equiparado, talvez ligeiramente acima ao custo por megawatt, às novas centrais eólicas que estão a ser construídas. Mas ainda assim, o nuclear é uma eletricidade que é barata. Os detratores do nuclear vão dizer que todos os projetos que estão a ser feitos, que o preço cresce sempre, que se multiplica, mas o que é um facto é que muitos dos reatores que estão a ser construídos atualmente são reatores de nova geração, o chamado one of a kind, é o primeiro reator do género. E como tal, aí é natural qualquer projeto que é a primeira vez que haja pequenos atrasos, que haja problemas que aumentam o custo. Agora, o que é um facto é que também existem experiência de reatores a serem construídos no mundo dentro do preço estabelecido. Um exemplo mais recente é, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, onde 4 reatores foram construídos por empresas coreanas dentro do preço estabelecido. E a experiência que a China está a ter com a construção em simultâneo de múltiplos reatores, todos iguais, também permite antever que esta economia de escala pode levar a baixar os preços. É esta a abordagem que, ao que parece, os ingleses também vão ter. São reatores mais pequenos, mas todos iguais, o que vai permitir uma redução do custo. Agora, a diferença entre a Alemanha e França é sobretudo, política e decisões políticas no pós-Fukushima, decidiram abandonar o nuclear e estão agora a tentar levar por diante essa decisão. O custo é terem que estar a consumir gás e a comprarem gás à Federação Russa. E essa é a questão alternativa que a Europa coloca hoje com estas sanções ocidentais. A Rússia tem sido o principal fornecedor da União Europeia com 24% de importações de energia, como é o caso do gás natural, do petróleo e do carvão. E pergunto-lhe agora, a construção destas novas centrais nucleares vai levar muito tempo para atingir os objetivos da neutralidade climática que estão previstos para 2050 ou é uma ambição que pode entrar dentro dos tempos previstos? É assim, se a decisão for tomada já para 2050, claramente há um impacto bastante positivo. O que muitos detratores dizem é que não terá capacidade de cumprir as metas que alguns países estabeleceram para 2030. Porque uma construção de uma central, estamos a falar de 6, 7 anos tipicamente, desde o início, licenciamento e sua construção. A meta de 2030 parece ser difícil de estabelecer. Agora, para cumprir a meta de 2050, garantidamente, uma aposta forte agora, com múltiplas centrais a substituírem as centrais mais poluentes, sobretudo as de carvão. O gás pode ser uma alternativa, mas é a dependência económica que temos de alguns fornecedores. Sobretudo, a substituição das centrais de carvão terá um efeito francamente positivo. É preciso dizer que muitas vezes apontamos, quando se fala do nuclear, vai-se buscar os acidentes, Fukushima, Chernobyl, as vítimas destes acidentes, que os números são sempre muito controversos. O que é preciso ver é quantas mortes prevenimos ao não produzir tanto CO2. E, efetivamente, aí fazendo as contas de quantas centrais de carvão foram substituídas pelas centrais nucleares existentes, e nós estamos a falar de menos vítimas de problemas de saúde devido à queima de combustíveis fósseis da ordem dos milhões. E é este benefício que também tem que ser tido em conta. É as pessoas que não estão a sofrer porque o nuclear existe. E é preciso fazer este balanço. Era Bruno Soares Gonçalves, o presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, neste magazine de ciência que está de regresso na próxima terça-feira.